Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi trazer uma lista de livros que vão falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que na verdade vão se ambientar nessa época, né? E vai trazer muitas essas reflexões das coisas que aconteceram nessa época e vai mostrar como era a realidade de muitas pessoas que viveram ali, presenciaram tudo, tudo que teve a ver com a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de livros que tenham essa temática, na verdade. O meu gênero preferido de livro é ficção histórica e principalmente sobre quando se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito mesmo. Então talvez vocês também gostem. Eu sei que tem muita gente que gosta dessa temática, assim como eu. Bora pro vídeo. O primeiro livro que eu vou indicar é um dos meus livros favoritos da vida, que é A Menina que Roubava Livros. Eu sei que tem muita gente que começou a ler esse livro e abandonou, porque ele é mesmo um pouquinho arrastado ali pelo meio da história, mas é um livro muito bonito. Eu amo a escrita desse livro, eu acho muito poética e me tocou demais. Ele vai falar sobre a Liesl, eu acho que é assim que se fala o nome dela. É uma garotinha que tá ali passando com a mãe dela e o irmão, que acabou de morrer. Eles estão viajando para que ela consiga chegar até uma casa onde ela vai ficar com um casal que vai praticamente adotar ela, ou pelo menos cuidar dela ali durante um tempo. Porque nessa época era muito comum que isso acontecesse, que as famílias cuidassem das crianças quando elas não tinham onde ficar, quando elas perdiam os pais. Eu não me lembro qual é o motivo, mas algum motivo aconteceu para a mãe dela ter que deixar ela ali. Então, quando ela chega para morar com esse casal, é que as coisas começam a acontecer, né? A história começa a acontecer. Então, vai falar muito dela, da relação dela com esse casal e também com novos amigos que ela vão fazer. Vai falar sobre muitas pessoas que moram ali. E aí também vai narrar muito do que acontecia, né? Sobre os judeus, sobre a guerra mesmo. Só que a história vai ser toda concentrada nela, né? Nela como protagonista e no olhar dela mesmo sobre as coisas que estão acontecendo ali. Então, o título, que é A Menina que Roubava Livros, é exatamente por isso, porque no meio de tudo isso, ela descobre um grande amor à leitura e aí ela começa a realmente surrupiar uns livros ali. É um livro muito bonito, muito tocante mesmo. O final eu fiquei assim, aos prantos, é maravilhoso. Então, tente dar uma chance para esse livro. Eu sei que é um pouquinho arrastado ali no meio, mas o final compensa tudo, eu juro. Inclusive, eu quero muito reler esse livro, porque eu acho que eu não aproveitei ele o suficiente da primeira vez que eu li. Também vou indicar mais dois livros que são meus favoritos da vida também. Vou indicar eles juntos, porque um é continuação do outro, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Já falei muito dele aqui, né? Eu acho que vocês já estão até cansados de ouvir. Mas é um livro muito bonito também, que vai contar a história da Ada, que é uma menina que tem o pezinho torto. Ela já nasceu, né, com essa deficiência e por conta disso a mãe dela trata ela muito mal. Ela sofre de muita negligência, muito abuso por parte da mãe. E ela mora na Inglaterra, né, que acho que foi o principal país que entrou em confronto com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então tá tendo muito risco de bombardeio ali. Ela mora justamente na cidade de Londres, que é a maior cidade da Inglaterra e também com mais risco de bombardeio por conta disso mesmo. E daí, por conta desse alto risco de bombardeio, eles começam a evacuar as crianças de Londres para o interior. E a Ada acaba indo com o irmão dela, que ela tem um irmãozinho que é menor. Ela acaba indo com o irmão dela para o interior para ficar com alguma família que cuide dela e do irmão. E aí, chegando lá, eles vão ficar com uma moça, que é a Susan. Uma história muito fofa, muito bonitinha mesmo de acompanhar. Ela te dá um quentinho no coração e ao mesmo tempo te emociona. Fiquei muito emocionada com essa história. Realmente é um dos meus livros favoritos da vida e eu indico muito para que todo mundo leia. Também vou indicar um livro que eu li recentemente, que é O Clube de Xadrez da Morte, que vai contar a história do Émile Clement, que é um enxadrista judeu francês. Então aqui nesse livro, na verdade, vai falar sobre a amizade dele com o Paul, que era um guarda da SS, e vai contar a história de como eles se conheceram e de como o Emil conseguiu sobreviver a Auschwitz, que é onde ele foi prisioneiro por alguns anos durante a Segunda Guerra Mundial. E vai falar sobre esse clube de xadrez que tinha lá, que o Emil foi meio que obrigado a participar. E assim ele conseguiu salvar a vida dele, mas também se meteu em muita confusão lá dentro. É um livro muito emocionante também. Eu falei sobre ele nos lidos do mês de maio.
É um livro um pouquinho difícil de acompanhar, porque ele não tem uma narrativa muito linear, e então ele às vezes fica um pouquinho cansativo. Não é um livro tão fluido, mas ele vale muito a pena. Tem umas passagens assim que são muito fortes e muito tristes, mas que trazem muitas reflexões também e mexem muito com esse lado humano mesmo da gente. Agora eu vou recomendar os livros de não ficção, que o primeiro que eu vou recomendar é um livro que todo mundo conhece e se todo mundo não leu, deveria ler, que é o Diário de Anne Frank, né, que vai contar a história da Anne Frank. Ela foi uma garota judia que se escondeu ali no anexo em Amsterdã. Ela, a família e mais algumas pessoas, eles tentaram se esconder nesse anexo para conseguir sobreviver à Segunda Guerra Mundial, para eles não serem pegos, porque eles sabiam das coisas que estavam acontecendo com os judeus. Ainda não sabiam ao certo o que realmente acontecia, mas eles sabiam que não era uma coisa boa. Mas infelizmente eles não conseguiram se manter lá por todo o tempo da Segunda Guerra, né? Na verdade, faltou muito pouco para que eles conseguissem sobreviver, mas alguém provavelmente deve ter denunciado eles e eles acabaram sendo pegos e levados para os campos de concentração. E a Anne morreu, né? Na verdade, todo mundo ali que estava no anexo, só o pai dela que sobreviveu, o restante das pessoas, todo mundo acabou morrendo, infelizmente. E ela escrevia um diário enquanto ela estava nesse anexo, e esse livro vai realmente ser o diário dela. Tudo que ela relatou nesse tempo que ela teve no anexo, então ela vai falar sobre a vida dela, sobre os pensamentos e também sobre o que está acontecendo, né, da Segunda Guerra, sobre as coisas que ela sabe, né? É tudo sobre o olhar dela. É um livro muito triste também. Na verdade, todos aqui são muito tristes, né? Porque eles falam de um assunto que foi muito triste, um assunto horrível que aconteceu, né? Que é uma coisa assim que nunca pode ser esquecida e acho que nem tem como ser esquecida. Então é um livro que traz muita reflexão também, assim como todos esses aqui. E por último, eu vou recomendar Maus, que na verdade é um quadrinho, é uma HQ do Art Spiegelman. Ele contou aqui toda a história do pai dele, porque o pai dele foi um prisioneiro acho que em Auschwitz mesmo, não me lembro se foi esse campo de concentração, mas acho que sim. O pai e a mãe dele foram prisioneiros nos campos e os dois conseguiram sobreviver, mas aqui nesse momento do livro a mãe dele já tá morta, então é só o pai realmente contando toda a história. E o pai dele é um cara assim meio difícil, sabe? Um cara meio cheio de manias, sabe? É uma pessoa que ele não tem muito contato ali, ou que tem uma relação um pouco complicada. Mas mesmo assim, ele achou muito importante relatar essa história do pai, então aqui vai contando exatamente como o pai dele contou pra ele. E o livro é ilustrado em forma de bichos, né? Aqui os judeus são os ratos e os nazistas são os gatos, que ele acho que decidiu representar assim, talvez para não ficar uma coisa tão forte ou para ficar mais autoexplicativo, não sei. Eu sei que ficou muito bom. Também é um assunto muito delicado e muito difícil de ser lido, é difícil de digerir, na verdade, toda a história, mas acaba sendo bem fluido e bem rápido de ler, porque é em forma de quadrinho, né? Então, assim, por mais que a gente vá refletindo bastante durante a história, acaba sendo uma leitura mais rápida. Também acho que deveria ser uma leitura obrigatória, porque eu acho que esse livro, ele traz muito assim, muita informação importante de como foi e principalmente por ser uma história real, né? Por ser não ficção, acho que todo mundo deveria ler também. Então esses foram os livros. Eu acho que eu não deixei nenhum de fora, acho que esses são realmente todos os que eu já li que falam sobre a Segunda Guerra Mundial e que eu acho que são muito bons. Lembrando que são todos muito tristes e um tema bem delicado, então é importante que você tenha isso em mente e que você leia com bastante crítica, assim, sabe? Com bastante reflexão e pensando em tudo que aconteceu, assim. Não tem como não se emocionar com essas histórias, com qualquer uma delas. Todas aqui são muito pesadas, né? Acho que a mais leve, assim, na verdade, é A Guerra que Salvou a Minha Vida, porque ele traz esse tom um pouco mais, sabe, de que as coisas dão certo. Nos outros, infelizmente, isso não acontece muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí se vocês gostaram, se vocês já leram alguns desses livros, se vocês gostam de livros assim.
E me recomendem livros assim também nessa temática, porque eu gosto muito, é o meu tipo preferido de leitura. Não esquece de deixar um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Lembrando que todos os livros eu vou deixar aqui na descrição. E se vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon, compra por favorzinho usando o meu link, que não vai mudar nada no valor da sua compra e vai me ajudar com uma pequena comissão. Um beijo e até o próximo vídeo.